4h33. Nos Estados Unidos, cresce um movimento que coloca em xeque o direito ao voto das mulheres, impulsionado por influenciadores de ultradireita como Nick Fuentes e líderes religiosos. Em discursos que ganham força nas redes e em igrejas, há quem defenda ideias como um voto por família decidido pelo marido, e até o fim da 19ª emenda, que garantiu esse direito há mais de um século. Ao mesmo tempo, o governo de Donald Trump propõe uma reforma eleitoral que não acaba com o voto feminino, mas cria barreiras práticas, principalmente para mulheres casadas que mudaram de sobrenome. Vocês, Alvarez e Maiara, estão acompanhando com mais detalhes essa situação e também essas manifestações nas redes sociais norte-americanas. O que eu pergunto a vocês é essa força que esse tipo de manifestação absurda, né, em 2026 ganha. É nesse nicho apenas, é entre eles, é uma coisa que ainda soa risível para a maioria da população norte-americana, ou é algo que vocês realmente acreditam que possa crescer nas redes sociais, possa gerar realmente um movimento? Porque é algo preocupante, tão preocupante que eu fico aqui me perguntando, poxa, mas será que isso vai gerar realmente discussão nos Estados Unidos? Posso, antes de começar o debate, trazer uma informação que eu acho muito relevante? Claro. Nas eleições de 2020, Joe Biden venceu de lavada no voto feminino. Sim. Muito mais do que o resto da eleição. 57% do voto das mulheres. 42% dos votos de Trump. Isso, para mim, é revelador. De maneira geral, o Trump tem mais votos masculinos. E ele tem feito um movimento nos Estados Unidos que é chamado de gerrymandering, ou gerrymandering, que é esse nome não adianta explicar agora, é um nome bem americano lá, baseado numa coisa do passado, mas que é o seguinte: redesenhar fronteiras eleitorais para dar mais votos ao Partido Republicano. O Trump está fazendo uma série de medidas para aumentar a votação a favor dos republicanos na próxima eleição. E a gente vê blogueiros que são associados de alguma forma ao Trump, que pensam parecido com ele, começando a defender que a mulher não tem direito de votar. Ou que ela vote de acordo com a vontade do marido, que eu também já tenho visto. Então, eu me pergunto quanto tem do dedo do Trump nesse acontecimento. E aí eu digo, isso vai ter consequência, Tomás. Você levanta, se vai para frente, vai ter consequência. Está se fazendo de tudo para tirar o voto dos negros nos Estados Unidos. É um movimento que já está gerando uma revolta entre a população negra. E agora aparece esse daí para as mulheres, porque quem vota no Trump, principalmente, é branco, macho. Conservador, em geral, né? E aí eu te pergunto, que democracia é essa em que, vamos lá, você é um presidente e você percebe que realmente teu eleitorado feminino prefere os democratas, né? É contra você. Vamos criar, então, medidas pelas mulheres? Vamos nos aproximar das mulheres? Não. Qual que é a tática, né? É o Trump pegar ali os seus seguidores, seus influenciadores, são pessoas que têm milhões e milhões e milhões de seguidores, e vamos, então, impedir o voto feminino. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a Bíblia, vou pegar o discurso bíblico de que a mulher é submissa, que a mulher tem que se submeter à vontade do homem. E como cresce cada vez mais esse movimento, não só nos Estados Unidos, mas de uma certa forma no Brasil também, você distorce valores, né? Que é distorcer realmente essa história e usar a submissão para proibir a mulher de votar. Fato isso, inclusive eles demonstraram ali, né, os estados, quem é a favor desse movimento absurdo, demonstra ali que realmente Sim. As mulheres são mais a favor dos democratas. Por quê? Porque os democratas defendem mais os direitos das mulheres. Aí a gente fala, mas qual que é a possibilidade desse absurdo acontecer? Gente, os absurdos começam assim. Você começa com o discurso, primeiro eles vêm e atacam no discurso, né, aí você relativiza, né, como um debate legítimo, aí vira um debate legítimo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na queda do direito federalizado ao aborto. Que agora quem tem direito ao aborto? Diminui demais ali o direito que as mulheres tinham conquistado e perderam direitos. Eu sou bastante pragmático, eu insisto. Eu acho que, por exemplo, existem vários congressistas republicanos que barram ideias bem menos assustadoras
e perigosas e absurdas do Trump do que essa. A Mayara pergunta, que democracia é essa? Essa democracia é uma democracia consolidada desde 1776 e que eu insisto aqui, acho muito difícil qualquer coisa acontecer no sentido de você tirar o voto das mulheres nos Estados Unidos em pleno 2026. Eu não estou minimizando a atrocidade que é esse discurso, entendeu? Eu não estou minimizando isso, isso é um absurdo. E para mim é tão absurdo que eu sinceramente acho que é impossível isso passar no Congresso norte-americano. Em 2026 as mulheres deixarem de... impossível nos Estados Unidos. Nada, não tem, gente, não o Trump tem. vai sair... Tudo está acontecendo. Mas o Trump vai deixar esse governo daqui a 3 anos, gente. Ele não vai se perpetuar no poder. Mas e aí? Mas Ele o pode Congresso perder, inclusive, fica. Sim, mas o Congresso Mas que o Congresso paga... de direita fica. Sim, mas um Congresso que é muito menos maluco do que o presidente norte-americano, mas gente. Mas e se eu falo de um Congresso de uma direita extremista, por exemplo? E aí você começa a trazer o discurso, aí vai conquistando pelo discurso 1, 2, 3. Sim, mas não... Assim, caiu o aborto, gente. Mas são coisas... Assim, caiu o direito ao aborto nos Estados Unidos. São coisas diferentes. O aborto, você tem muita gente que pensa como a gente, que é contrário ao aborto. Mas, gente, eu concordo com você, Tomás, diferente o aborto do voto feminino. Passar uma medida dessa. Bom, mas não é impossível. Sim. Mas cria-se um movimento, esses movimentos têm impacto. Mesmo que você não mude a lei, você impacta no comportamento da população. Isso é outra coisa, tá, Alvarez? Isso gera problema. Coisa. Eu só estou defendendo aqui a democracia norte-americana, que eu acho que não vai, em nenhum momento, impedir que as mulheres votem para presidente ou para outros cargos nos Estados Unidos. E o pior é que tem mulheres que apoiam. Eu vou discordar porque, assim, a democracia americana está em xeque. O próprio americano, a gente mostrou outro dia, muitos americanos deixando de ser cidadãos americanos justamente porque não querem viver num país que eles estão chamando de ditadura, de um autocrata, de alguém que está passando por cima da lei. O Trump faz guerra sem perguntar ao Congresso e ninguém está falando nada, porque o Congresso é dele. Então não está aquela democracia lá de trás, é uma outra. A democracia moderna. Mas tem na Rússia também, democracia moderna. Sim, mas guerras foram feitas por outros presidentes norte-americanos, democratas, republicanos, sem o apoio popular muitas vezes, às vezes com o apoio popular. Sei que dessa vez foi feita de uma maneira diferente, mas ainda assim a gente volta a algo que é mais paliável, é mais fácil da gente discutir agora. A mulher perdeu, é um absurdo que a gente discuta isso, óbvio. É um absurdo que tem a gente defendendo essa ideia, óbvio. Como é absurdo o antissemitismo, como é absurdo o racismo, como é absurda a homofobia, e existe. Agora, daí a você ter o voto feminino proibido nos Estados Unidos, para mim é uma grande diferença, como daqui para Washington. Eu acho que não vai acontecer, concordo com você. Eu não acho impossível, mas que é perigoso esse tipo de discurso, porque novamente você está ali colocando a mulher como objeto que tem que se submeter à vontade do marido, e o pior, muitas mulheres concordam com isso e acham que é isso, porque a Bíblia diz que a mulher tem que submeter, então é isso. Para minha família ser feliz, é melhor que meu marido mande nas coisas e eu fique na minha. Isso é muito perigoso. Não vamos nos esquecer de que, de outra forma, essa discussão chegou ao Brasil recentemente com a acusação feita pela senadora Soraya Tronic ao Frei Gilson por um discurso dele que incomodou bastante a senadora e muitas mulheres, que traz exatamente isso que a Mayara está dizendo, que é uma leitura literal dos evangelhos e do Antigo Testamento, em tese justificando a supremacia do homem. A gente está vendo isso acontecer também no Brasil. Esse debate já chegou aqui. Exatamente.